Marcos capítulo 3 versículo 13 a 19 tema: a escolha dos 12. Até aqui, Jesus já havia curado muitos enfermos, expulsado demônios e ensinado grandes multidões. Agora, ele dá um passo importante: escolhe aqueles que caminhariam mais de perto com ele. Versículo 13. Depois, subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Jesus sobe ao monte. Na Bíblia, os montes frequentemente são lugares de encontro com Deus. Moisés recebeu a lei no monte. Elias encontrou-se com Deus em um monte. Agora, Jesus sobe ao monte para chamar aqueles que fariam parte de sua missão. Versículo 13. Depois, subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Jesus sobe ao monte. Na Bíblia, os montes frequentemente são lugares de encontro com Deus. Moisés recebeu a lei no monte. Elias encontrou-se com Deus em um monte. Agora, Jesus sobe ao monte para chamar aqueles que fariam parte de sua missão. Observe uma frase muito importante: chamou os que ele mesmo quis. Os discípulos não escolheram Jesus. Foi Jesus quem os escolheu. Isso nos lembra que o chamado de Deus nasce da sua graça. Observe uma frase muito importante: chamou os que ele mesmo quis. Os discípulos não escolheram Jesus. Foi Jesus quem os escolheu. Isso nos lembra que o chamado de Deus nasce da sua graça. Versículo 14. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar. Esse versículo mostra 3 propósitos da escolha dos discípulos. 1. Estarem com ele. Antes de servir, eles precisavam aprender. Antes de pregar, precisavam conviver com Jesus. O discipulado começa na comunhão. 2. Serem enviados. Depois de aprender, eles seriam enviados. O discípulo não vive apenas para receber. Também é chamado para compartilhar. 3. Pregar. A missão principal era anunciar o reino de Deus. Os milagres eram importantes, mas a mensagem era o centro do ministério. Versículo 15. E a exercer a autoridade para expelir demônios. Jesus compartilha sua autoridade. Os discípulos não agiriam em seu próprio poder. Eles dependeriam do poder recebido de Cristo. Isso continua verdadeiro hoje. Toda obra feita para Deus depende dele. Versículos 16 a 19. Marcos apresenta os nomes dos 12. Vamos conhecê-los um pouco. 1. Simão Pedro. Jesus lhe deu o nome de Pedro. Impulsivo, corajoso e profundamente transformado pela graça. Tornou-se um dos principais líderes da igreja. 2. Tiago, filho de Zebedeu. Um dos discípulos mais próximos de Jesus. Foi o primeiro apóstolo a morrer como mártir. 3. João, filho de Zebedeu e irmão de Tiago. Conhecido como o discípulo amado. Escreveu o Evangelho de João, 3 cartas e o livro do Apocalipse. 4. André, irmão de Pedro. Foi quem apresentou Pedro a Jesus. 5. Filipe, conhecido por levar outras pessoas até Cristo. 6. Bartolomeu, provavelmente o mesmo Natanael mencionado no Evangelho de João. 7. Mateus, o antigo cobrador de impostos que estudamos em Marcos 2. Foi transformado por Jesus. 8. Tomé lembrou-se por ter duvidado da ressurreição. Depois fez uma das mais belas declarações de fé: Senhor meu e Deus meu. 9. Tiago, filho de Alfeu. Pouco sabemos sobre ele. Mesmo assim, foi escolhido por Jesus. 10. Tadeu, também chamado Judas, não o Iscariotes. 11. Simão, o Zelote, pertencia a um grupo muito nacionalista antes de seguir Jesus. 12. Judas Iscariotes, aquele que mais tarde trairia Jesus. Mesmo sabendo disso, Jesus o escolheu. Isso mostra que Deus não força ninguém a permanecer fiel. Judas fez suas próprias escolhas. O que aprendemos? 1. Jesus chama pessoas comuns. Entre os 12 havia pescadores, cobrador de impostos, um zelote. Nenhum deles era famoso ou poderoso. Mas Deus usa pessoas disponíveis. 2. Antes de trabalhar para Jesus, precisamos estar com Jesus. Esse é um dos maiores ensinos desta passagem. A intimidade vem antes do serviço. 3. Cada discípulo era diferente. Tinham personalidades, histórias e profissões diferentes. Mesmo assim, todos encontraram seu lugar ao lado de Cristo. Isso mostra que Deus chama pessoas diferentes para um mesmo propósito.
Uma reflexão. Pergunte ao Senhor: tenho buscado primeiro estar com Jesus antes de fazer algo para Ele? Estou disposto a obedecer ao chamado de Cristo, mesmo quando não entendo todos os detalhes? De que maneira posso servir ao reino de Deus com os dons que Ele me deu? Uma oração. Senhor Jesus, obrigado porque Tu continuas chamando pessoas para caminhar contigo. Ensina-me a buscar primeiro a Tua presença antes de qualquer tarefa. Forma em mim um coração obediente, humilde e disposto a servir. Usa minha vida para anunciar o Teu amor, assim como fizeste com os 12 apóstolos. Em Teu nome, amém. Uma oração. Senhor Jesus, obrigado porque Tu continuas chamando pessoas para caminhar contigo. Ensina-me a buscar primeiro a Tua presença antes de qualquer tarefa. Forma em mim um coração obediente, humilde e disposto a servir. Usa minha vida para anunciar o Teu amor, assim como fizeste com os 12 apóstolos. Em Teu nome, amém.